Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira orando por você, glória a Deus, aleluia, Senhor. Meus amados, minhas amadas, abençoados, abençoadas, vamos abrir o nosso livro aqui em Miqueias 4, né? Essa leitura aqui, Maranata aqui, em Miqueias 4. Amém? Glória a Deus. Não podemos ficar sem meditar nas Escrituras, porque meditando a gente ainda é perturbado pelo inimigo. Imagine se parar de meditar nas Escrituras, se parar de orar, de buscar, de meditar, né? Eis a questão, meus irmãos, meus amados. Por aí. E Miqueias 4, que nos diz aqui o anúncio da vocação dos gentios. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Glória a Deus, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto, não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor como da que estar de parto? Glória a Deus. Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Glória a Deus. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião,
porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobre as tuas unhas, e esmiçoarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Até aqui, isso é o livro de Miqueias, no capítulo 4, Miqueias, que um profeta, né? Viveu lá no século 8 antes de Cristo, né? E aqui a gente vê aqui uma profecia, né, de Miqueias. Olha onde Deus veio dar essa palavra, aleluias, de Miqueias, uma profecia de Miqueias, né? E que nós temos que estar tomando posse da palavra, mas nós temos que estar buscando o entendimento. O entendimento de sabermos que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que nós temos que buscar o entendimento e ter a certeza que nós temos que fazer a nossa parte, para que assim, como Miqueias aqui fez essa profecia, ela será cumprida na sua vida, na vida da sua família, na vida da minha família. Em nome de Jesus, em nossas vidas. Amém, irmãos? Porque aqui ele descreve um futuro de paz e de justiça. Ele descreve aqui um futuro de paz e de justiça sob o reino do Messias, onde as nações serão atraídas ao monte do Senhor para aprender sua lei e andar em seus caminhos, e ninguém mais aprenderá a guerra. Então aqui é uma profecia sobre o restabelecimento de Israel, a vinda do rei Messias e um reino eterno de paz e justiça para todos os que se submeterem à sua vontade. Glória a Deus. Então quando ele nos fala desta forma, glória a Deus, quando ele nos fala assim dessa forma, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Aqui ele está profetizando que vai chegar nos últimos dias esse povo, a casa do Senhor. É o que nós temos que buscar e pregar o evangelho para cada dia mais nós atrairmos os abençoados de lá para cá, para dentro da palavra de Deus. E irão muitas nações, versículo 2, irão muitas nações e dirão, vinde casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Isso é a profecia, né? Que nós estamos vivendo o que a Bíblia tem nos relatado, o que o livro tem nos relatado, né? O fim dos tempos, pai contra filho contra pai, né? Nação contra nação, fome, peste e guerra. Mas aqui ele deixa aqui uma mensagem aqui que nos ensina, uma mensagem aqui de esperança, né? De esperança, que nós nunca podemos perder a esperança. Você não pode, meu amado, minha amada, perder a esperança de que Deus faz a obra na vida da sua família, na sua vida. Ele joga a enfermidade por terra, seja carnal, seja espiritual. O prazer, a vontade de Deus é que todos venham a Sião. Glória a Deus. Então fica essa mensagem de esperança. E ele ainda nos fala, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então,
Aqui, o que a boca do Senhor dos Exércitos os diz? Diz da seguinte forma: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Aqui é para os obedientes, né? Muitos andarão em nome dos seus deuses, mas nós, povo de Deus, andaremos eternamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então veja bem que aqui ele descreve um futuro de paz, de justiça, né, sob o reino do Messias, onde as nações serão atraídas ao monte do Senhor. Aqui é uma profecia, essa aqui é uma profecia, aleluia, sobre o restabelecimento de Israel, a vinda do rei Messias e um reino eterno de paz e justiça para todos os que se submeterem à sua verdade. Vamos ver em partes aqui o que a palavra nos ensina mais um pouco. A gente que vai pegando o caderno, vai escrevendo, fazendo os nossos esboços, Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos usando. Por exemplo, aqui, meus irmãos, olha só, a esperança de um futuro, a esperança de um reino futuro. Escrevi reino aqui, ficou meio em inglês, de um reino futuro, a esperança de um reino futuro. O monte do Senhor como centro de adoração. O monte do Senhor como centro de adoração. Então esse capítulo ele começa aqui com a promessa de que a casa do Senhor será firmada sobre os montes. E todas as nações virão a Sião para aprender a lei de Deus e andar em seus caminhos. A sua casa, neste momento, determinando em nome do Senhor Jesus Cristo, está sendo firmada. A tua saúde está sendo firmada sobre o monte de Sião, sobre o sangue do carmesim, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a paz e justiça universais. Nas últimas palavras, as nações abandonarão suas armas para transformá-las em ferramentas agrícolas e não haverá mais guerras, pois cada pessoa poderá desfrutar de sua própria vinha e figueira sem medo de perseguição. Que hoje a gente vê fome, peste, guerra, a gente vê nação contra nação, mas aqui ele profetiza, né? Ele profetiza que aquele povo que busca em Deus, em espírito e em verdade, vai sim, a espada dele será transformada, glória a Deus. As nações abandonarão suas armas para transformá-las em ferramentas agrícolas, glória a Deus, e não haverá mais guerra. É assim que nós queremos, irmãos. Mas isso depende de nós, do homem, depende do homem. Aleluia. Então veja bem, quando eu vejo aqui, quando Deus nos fala aqui, e agora porque farás tão grande pranto, não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, apodreceu-se de ti dor como daqui está de parto, sabe? Porque é triste, dói a gente saber que vai chegar esse dia, né? Mas aqui, como é uma mensagem de esperança, aquele que foi maltratado, que foi humilhado, pode ter certeza que ele, neste dia, ele será e ele verá a glória, porque ele suportou até o final. Glória a Deus, é a palavra de Deus que nos ensina, amados. O Messias e o reino eterno, a vinda do Messias, Jesus Cristo, né? Que está aí na porta, ó, está na porta, tá? Que chega, e eu estou no Salmo 70, apressa-te, Senhor, venha logo, Senhor. Porque aqui tudo é vaidade, 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 nada é que mais interessa, Senhor. Eu te conheço, sou desse mundo, mas não vivo, não pertenço a esse mundo, Senhor. Glória a Deus. O capítulo aqui, ele
nos dá assim prefigura a vinda de Jesus Cristo como um rei, né? Como um rei, trazendo redenção e um reinado eterno de paz e justiça. É o que Deus quer na vida da sua família. É o que Deus quer na vida da minha família. É o que Deus quer para as nações. Mas a gente está vendo aí, irmãos, homens engravatados, que se dizem intelectos, né? Matando inocentes com bombas, criando leis aonde só beneficia eles. Tá difícil, mas não é impossível, porque nós somos de Deus, o povo de Deus é um povo separado. Doa em quem doeu, o povo de Deus é um povo separado. Se você quer ser um servo de Deus, pode ter certeza que você será separado. Se você quer servir esse Deus vivo, esse Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, é um Deus separado. A vinda desse Messias é isso. E o fim da guerra, que esse capítulo descreve um futuro onde os exércitos não existem mais e a paz reina entre as nações, sob a liderança de um novo governante. E quem será esse novo governante? Quem será esse novo governante? Ele tem um nome. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Este novo governante chama-se Jesus Cristo, que neste momento está fazendo a obra na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. Dê um passo para Jesus, que Ele está de braços abertos te esperando. Medite nas Escrituras que Jesus está aí para poder te libertar, te dar a cura carnal e espiritual. Então, quando ele fala dessa forma, onde o capítulo descreve um futuro onde os exércitos não existem mais e a paz reina entre as nações sob a liderança de um novo governante, Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Uma promessa para o povo de Deus. Uma promessa para o povo de Deus. Olha como está aqui. Olha só. Uma promessa para o povo de Deus. Uma promessa. O profeta aqui, Miqueias aqui, ele fala da restauração e da libertação, né? Ele fala da restauração. O profeta aqui, ele anuncia a restauração daqueles que sofreram o exílio, trazendo-os de volta à sua terra para estabelecer um reino poderoso e próspero. Isso é a restauração. Mas quando se fala em restauração, aqui ele fala daquele povo que chegou a Sião, a Israel, né, que foi restaurado. Mas neste momento, você pode profetizar. O seu filho, seu esposo, sua esposa, seu filho está sendo restaurado em nome de Jesus. A sua casa está sendo restaurada em nome de Jesus, porque aqui há libertação. E Jesus é aquele que cura, salva e liberta. Você só encontra salvação, só encontra cura, libertação carnal e espiritual em Jesus Cristo. Glória a Deus. E o reino eterno que aponta aqui para a realidade de um tempo futuro, onde as promessas de Deus de paz e justiça serão completamente cumpridas. Serão cumpridas. Este aqui é o reino eterno.
para aqueles que suportarem até o fim. Para aqueles que suportarem até o fim. Eis a questão. Portanto, meus amados, minhas amadas, fica aqui esse capítulo aonde nós temos que ter a obediência. Nós temos que ter a esperança, não perder essa esperança, mas tem que ter a obediência. Nós temos que pregar mais o Evangelho. Nós temos que ler mais, meditar mais nessas escrituras aqui. Ó. Nós temos que buscar mais. Ah, pastor, mas o dia a dia, o cansaço de estar falando com Deus? Faça isso não. E o profeta aqui, Miqueias, ele faz aqui uma profecia, né, de esperança. E essa esperança é para você, é para mim, é para a sua família, é para a minha família, é para nós. E nós temos que buscar, mas como é que nós buscamos? Meditando nas Escrituras, respeitando a palavra de Deus, tendo obediência à palavra de Deus, tendo temor na palavra de Deus. Amém? Fica aqui para a sua meditação. Glória a Deus. Olha só, mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende os seus conselhos, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Isso aqui, o versículo 11, com esse versículo 12 aqui, que fala, agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão os seus desejos sobre Sião. Você pode estar do jeito que for, mas se você dá um passo para Jesus, nova criatura tu és. Nova criatura você é. E ainda fala, mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende os seus conselhos, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Ora, Deus tem a forma dele trabalhar em nossas vidas. Para com isso, mimimi, de achar que está ruim. Para com isso. A forma de Deus trabalhar é diferente da nossa, irmãos. Pode estar amargo igual Giló. Profetiza na sua vida, na vida da sua família, daquilo que você sabe, que você quer a cura. Profetiza que vai ficar doce igual o mel que João Batista, o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Fica aqui o capítulo 4 para a sua meditação. Meu Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, traga restauração. Não deixa, Pai, cair a esperança de todos aqueles que têm a esperança de um mundo melhor. Porque com a esperança eu sei que eles buscam no Senhor e aí fica sim, Pai, mais fortes, mais firmes, até a tua vinda, Jesus. Senhor, um pedido eu quero te fazer. Pessoalmente é um pedido meu. Volte logo, Senhor. Venha logo, Jesus, buscar a tua igreja. Venha buscar a tua igreja. Abençoe esses lares, meu Pai. Abençoe essas opressão, depressão, joga por terra. Abençoe essas famílias que estão oprimidas, que estão depressivas. Joga por terra, Senhor Jesus. Essas enfermidades, essas contendas. Joga por terra, meu Deus. Oh, Senhor, dê paciência a nós, assim como o Senhor deu a Jó. Dê para nós a fé, assim como o Senhor deu a Abraão. Senhor. Eu quero a fé de Abraão, a paciência de Jó. Não quero o sofrimento deles mais, Senhor, nem para mim, nem para os demais. Porque eles aqui, como heróis da fé,
já deu a grande demonstração de como nós devemos seguir. Seguir com fé, com paciência, com perseverança e não perder a esperança. Assim é o capítulo 4 de Miqueias. Amém? Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Aleluia.